bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou tentar comparar um pouquinho duas das maiores trilogias de filmes de super-herói que já foram feitas, que pra mim são a trilogia do Capitão América e a trilogia do Dark Knight, feita pelo Christopher Nolan. Existem outras, obviamente, tem a trilogia do Homem de Ferro, tem a trilogia do Blade, tem a trilogia do Sam Raimi, mas eu acho que nenhuma delas conseguiu manter um nível de qualidade tão alto durante o decorrer de toda a sua trajetória. Assim como eu faço em outros vídeos, eu vou tentar manter minha opinião pessoal de fora e analisar ponto a ponto e fazer uma comparação entre os dois filmes para ver qual dessas duas é a melhor trilogia de super-heróis. Como primeiro tópico, eu considerei a melhor história de origem. O primeiro filme do Capitão América é um filme competente, é um filme que conta muito bem a história do Capitão América e o que levou ele a ter os poderes e como ele funcionava como pessoa, querendo entrar no exército, etc. Mas eu acho que nesse sentido o filme do Batman é um filme incrível, o Batman Begins, conta a história de origem de forma perfeita e eu acho que é para muitas pessoas, inclusive para mim, a história definitiva de origem do Batman hoje. Então para mim, como história de origem, o ponto vai para o Dark Knight. Eu considerei o quesito direção. Os irmãos Russo deram um show aí nos dois últimos filmes da franquia. O primeiro filme do Capitão América também é bem dirigido. Porém, eu acho que o Christopher Nolan traz uma maestria inegável aos filmes. A direção dele é uma das melhores que a gente tem hoje em dia. Ele já é considerado um dos grandes diretores dessa geração. Então, para mim, o segundo ponto de direção também vai para a trilogia Dark Knight do Christopher Nolan. Em terceiro lugar, depois eu levei em consideração o quesito variedade. Para mim, eu acho legal quando uma trilogia tem diferenças entre os filmes. Existem trilogias, é óbvio, que os filmes se confundem, como a trilogia do Bourne, que é uma das minhas trilogias favoritas, e que os três filmes são muito parecidos, mas eu gosto quando cada filme tem a sua peculiaridade. Enquanto no Dark Knight os filmes mantêm mais ou menos o mesmo tom e o mesmo estilo, eu acho que uma coisa que é muito legal na trilogia do Capitão América é o seguinte: o primeiro filme é praticamente um filme da Segunda Guerra Mundial, o segundo filme é praticamente um filme thriller da década de 70, 80, de investigação, e o terceiro filme é um filme evento que junta vários heróis, é quase um Vingadores 2.5, né? Então, pra mim, no quesito variedade, o ponto fica pro Capitão América. Em quarto lugar, eu considerei o quesito atuação. As atuações dos filmes da Marvel são muito boas, inclusive o Capitão América, que se encaixou perfeito no papel, o Chris Evans, mas o gabarito dos atores que fazem parte da trilogia do Nolan são excelentes. A gente tem o Christian Bale, que é ganhador do Oscar, Morgan Freeman, que é ganhador do Oscar, Heath Ledger, que ganhou o Oscar com o papel, o Michael Caine, que é ganhador do Oscar. Então, para mim, no quesito atuação, o meu ponto vai para o Christopher Nolan e para o Batman. Em quinto lugar, eu considerei o quesito integração. Eu sei que na época a DC não tinha essa integração que o universo Marvel tem, mas eu acho que a gente não pode desprezar essa integração que os filmes têm. É um mérito muito grande para a Marvel ter conseguido fazer isso. E apesar da DC não ter nada parecido na época, eu acho que vale um ponto para a Marvel e para o filme do Capitão América 3. Depois disso eu levei em consideração a trilha sonora. Eu não vou nem me estender muito nesse assunto, apesar das trilhas sonoras da Marvel serem boas, nada se compara à trilha do Hans Zimmer para a trilogia do Batman, que apesar de ser muito parecida de um filme para o outro, eu considero uma das maiores obras aí já feitas para o cinema em termos musicais. Então, para mim, o ponto de trilha sonora vai para o Batman. Na sequência eu considerei o quesito ação. Apesar do Batman ser muito competente nas lutas, as cenas de treinamento do primeiro filme serem muito boas, um dos problemas que eu sempre vi com a trilogia do Nolan foi a ação. As cenas de ação são boas, mas não são aquela coisa de encher os olhos. As cenas de luta são meio travadas, o Batman ainda não tem aquela destreza que a gente viu no Batman vs Superman com Ben Affleck, por exemplo. E, ao contrário, a gente tem o Capitão América 2 e 3, que tem cenas de ação incríveis. As cenas mano a mano no filme 2 são muito boas. A cena do aeroporto no filme 3. Então, pra mim, o ponto no quesito ação vai pra Marvel e fica com Capitão América 2 e 3, principalmente no Guerra Civil. Agora, para reclamação de todos, eu vou levar em consideração o quesito humor. Muitas pessoas dizem que o humor nos filmes da Marvel é exagerado, e eu até concordo com isso em um ou dois filmes, mas nenhum desses filmes faz parte da trilogia do Capitão América, que é o que eu estou olhando hoje. Os três filmes usam o humor muito bem, principalmente o segundo e o terceiro. O terceiro filme, durante algumas cenas, é hilário, mas no decorrer do filme ele é bem sério e ele tem bastante peso. Enquanto isso, no Batman, as cenas são bem poucas de humor e quase todas são no personagem do Michael Caine, né? O Alfred faz umas piadinhas aqui e outra ali bem pontuais, e eu acho que
Nesse quesito, o humor da Marvel e da Disney em geral, em todos os seus projetos, está sendo muito bem feito. Então, no quesito humor, meu ponto vai para o Capitão América. Assim como eu analisei o quesito humor, eu vou analisar também a parte dramática, o drama dos filmes. O Capitão América tem muitas cenas dramáticas muito boas, desde as dificuldades dele para entrar no exército, ele perde o amigo dele, ele perde a mulher que ele ama, ele fica anos fora da sociedade, tem que se readaptar. A gente vê no terceiro filme a quebra dele entre ele e os amigos, a gente vê ele sendo traído pela Hydra no segundo filme. Então a gente tem diversos momentos dramáticos na trilogia do Capitão América. Mas, em termos dramáticos, nada se compara à história do Batman. Aí ele perdeu os pais logo jovem, a gente vê ele perdendo a Rachel no segundo filme, a gente vê ele se sacrificando pela cidade, né, no terceiro. Então meu ponto vai para o Batman. Para finalizar, eu levei em consideração dois quesitos muito importantes para qualificar se o filme foi bem sucedido, se não foi. Um foi a aceitação do público e crítica, que para mim nos filmes foi bem parecida, nas duas trilogias. Enquanto a aceitação, a trilogia do Capitão América foi crescendo, eu acho que, como eu citei antes, a aceitação da trilogia do Batman não terminou tão bem. Porém, esse tópico eu não vou levar em consideração, eu vou dar um empate para as duas, porque eu acho que nenhuma das duas é muito criticada por ninguém, nenhuma das duas é odiada, então nesse quesito aceitação eu vou dar um empate entre as duas. Por fim, eu vou levar o quesito bilheteria em consideração. As duas têm filmes bilionários, o filme mais lucrativo desses 6 é o filme do Capitão América 3, Guerra Civil, mas no geral os filmes do Batman foram mais bem sucedidos, tem 2 filmes bilionários numa franquia de 3 filmes, que é algo inédito, e ainda levando em consideração que na época não tinha o 3D, o preço do ingresso era mais barato, e foi um dos primeiros filmes a bater $1 bilhão. Então, para mim, nesse quesito bilheteria, o meu ponto também vai para o Batman. Então, para finalizar, para mim, esse embate entre o Capitão América e o Batman ficou 7-5 para o Batman. Todos esses quesitos que eu analisei, a trilogia do Batman saiu na frente, foi uma trilogia mais bem feita, mais bem elaborada, que teve um impacto muito maior na cultura pop. A gente vê até hoje o Coringa aí praticamente diariamente na internet, em memes, etc. E para mim, o Guerra Civil e o Dark Knight são os 2 melhores filmes de super-herói até hoje. E apesar de eu adorar essa variedade na trilogia do Capitão América, eu acho que a consistência do Nolan no decorrer de anos aí para fazer a trilogia do Batman e toda a somatória de fatores como direção, trilha sonora e a qualidade das atuações deve ser levada em consideração. Então eu considero a trilogia do Dark Knight do Christopher Nolan como a melhor trilogia de heróis até hoje. Agora a minha pergunta é para você: qual é a sua trilogia favorita de super-heróis? É a trilogia do Blade, a trilogia do Spider-Man, a trilogia do Capitão América, do Homem de Ferro? Então diga aí nos comentários qual a sua trilogia favorita, curta o vídeo e assine o canal. Valeu e nos vemos em breve.